Atos, capítulo de número 20, do versículo 17 ao versículo de número 19. Nós vamos ler algumas instruções do apóstolo Paulo, desse desbravador do evangelho, desse instrumento nas mãos de Deus, aquela igreja de Mileto e alguns irmãos também, né, a liderança da igreja de Éfeso. Nesse texto nós vamos ter a oportunidade de ler aquilo que foi alguns conselhos, algumas palavras e parte do testemunho desse homem de Deus chamado Paulo, para a liderança da igreja de Éfeso, para alguns presbíteros da igreja de Éfeso e para os irmãos que estavam em uma cidade chamada Mileto. E eu tenho certeza que as instruções de Paulo, algumas observações, alguns comentários dele, ele vai certamente edificar a nossa vida, encher o nosso coração de paz, de alegria e de edificação. É impossível não ler as Escrituras e não ser edificado. É impossível não ler as Escrituras e não ser confrontado. É impossível ler as Escrituras e não ser edificado. Essas três verdades relacionadas às Escrituras, elas acontecem todas as vezes que nós lemos as Escrituras com o coração aberto, que nós lemos a Escritura com o coração sedento, que nós de fato desejamos ouvir a voz de Deus, e certamente o Senhor há de falar aos nossos corações. Atos, capítulo de número 20, do versículo de número 17 até o versículo de número 29. Diz assim a Santa Escritura: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduziram entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, e que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Porque eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio ou propósito de Deus. Atentei para vós e para todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele vos comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, ao nos proporcionar o privilégio de estarmos reunidos como tua igreja nessa noite abençoada. Te louvamos por termos o exemplar da tua palavra nas nossas mãos e pela porção do texto lido. Te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, a fim de iluminar as nossas mentes e o nosso coração diante dos momentos em que estaremos refletindo sobre a tua palavra. Que essa palavra produza em nós consolo, edificação, que possa produzir, ó Deus, exortação, pois esse é o propósito da tua palavra ministrada. Que as nossas mentes e os nossos corações possam estar cativos a essa intenção, e que todo pensamento contrário, toda inquietação da alma, possa ser colocado de lado, para que o Senhor possa nos falar, não aquilo que desejamos ouvir, mas aquilo que de fato a nossa alma precisa ouvir. Que assim seja, no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele, em cada detalhe que ele escreve, é uma oportunidade de refletir, de aprender
né, com esse homem de Deus, que esse homem que teve uma experiência magnífica de transformação e de mudança, e que em parte ele compartilha nas suas cartas. Em todas as cartas em que Paulo escreve, ele fala um pouco da sua experiência, fala um pouco da sua vocação, da maneira em que Deus o chamou, das experiências que ele tinha com Deus e das impressões que esses momentos que ele tinha com Deus marcavam a sua vida e fazia com que ele pudesse ser uma bênção por onde quer que ele passava. Que coisa maravilhosa é você ter a oportunidade, a certeza, a convicção de que você é uma bênção por onde você passa. De que através do Evangelho isso é possível. Aquele que um dia foi perseguidor, aquele que um dia foi visto como alguém que causava um mal à igreja, agora ele era visto como alguém que trazia um benefício para a igreja. Onde ele colocava a planta do seu pé, era a certeza de que Deus ia abençoar aquele rebanho, seja através de um milagre que ele proferia, seja através de uma oração que era feita, ou seja através de uma pregação, de um sermão, de um discurso que ele proferia, de um momento de intimidade que ele tinha, seja em público ou de em casa, mas que a palavra de Deus era semeada, que o propósito de Deus na vida dos seus ouvintes era transmitido através desse homem que se colocava numa posição tão humilde, apesar do conhecimento que ao longo da vida lhe acumulou, mas ele demonstrava uma humildade ao compreender que o Evangelho é maior, que o Evangelho é algo sublime, que o Evangelho é muito mais além do que o conhecimento que um dia ele havia adquirido ao longo da sua vida. Quando ele compartilha, e ele chama os irmãos em Mileto, os irmãos de Éfeso, ele compartilha algumas verdades acerca da sua própria vida, acerca do seu ministério, que enche o nosso coração da certeza e da convicção de que Deus está de fato lapidando a vida desse homem, que Deus de fato mudou a vida desse homem, e que como Deus é maravilhoso imaginar que alguém que tinha um passado de Paulo agora está passando pela situação descrita nos versículos de número 17 ao versículo de número 29, onde ele narra em riqueza de detalhes como era o seu dia a dia, como era o seu dia a dia ministerial. E algumas vezes as pessoas imaginam que servir a Deus, que andar na caminhada com Cristo, de obedecer ao Senhor Jesus, ou mesmo de atender o chamado para a vocação ministerial, né? Que alguém que é convocado por Deus, que sente o chamado de Deus para fazer algo do reino de Deus, seja como pastor, seja como missionário, somos como líder de algum departamento, de algum ministério. E às vezes nós imaginamos, há uma ideia totalmente errônea, de que as pessoas elas são chamadas e que esses cargos, né, essas funções, elas lhe trarão prestígio, fama e reconhecimento humano. E embora haja aqueles que valorizam essas posições por causa dessas atitudes das pessoas, né, de honrar, de prestigiar, de certa forma colocar em uma posição de destaque, essa jamais deve ser a intenção daqueles que possuem tal função, e essa jamais pode ser a intenção daqueles que são chamados discípulos do Senhor Jesus. Todos nós somos iguais, todos nós somos semelhantes um ao outro, e a única diferença do fato das responsabilidades que temos pelos cargos criados dentro da igreja, alguns estabelecidos na palavra e outros criados para gerenciar departamentos da igreja, a única diferença é o peso da responsabilidade, que inclusive diante de Deus terão que responder. Mas todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos, e todos nós que somos chamados por Deus precisa ter como foco principal que ele cresça e que venhamos diminuir dia após dia. O que importa em cada momento da nossa vida, seja se exercemos alguma função ministerial, como Paulo, que era apóstolo, ou seja uma ovelha normal, um discípulo do Senhor Jesus, é que venhamos compreender de fato a nossa responsabilidade como cristão e colocar em prática as verdades do Evangelho na nossa vida. Não se iludir, não viver a vida cristã como um faz de conta, mas de fato viver a realidade do Evangelho como o Senhor espera que vivamos. Não podemos nos dar ao luxo diante dos dias que nós estamos vivendo. Estamos nos últimos dias, onde as profecias têm se cumprido, onde tudo ao nosso redor mostra que a palavra de Deus é fiel, pois ela tem se cumprido com uma exatidão incrível, que demonstra que de fato, como louvamos num dos cânticos no momento do louvor, a vinda do Senhor está próximo, de que nós precisamos estar preparados e que dia após dia a igreja precisa estar vigilante. Diante dessa verdade, dessa realidade, ao ler esse texto, saltam aos nossos olhos algumas atitudes
que Paulo atribui, que Paulo comenta, que Paulo atribui à igreja e a realidade de alguém que de fato é cristão. O que me chama a atenção nesse versículo do número 18, o que me enche o meu coração na certeza que de fato Deus o havia transformado, é aquilo que ele fala a respeito do testemunho do cristão, da vida do cristão. E quando leio esse versículo e ele desafia a igreja, e ele chama a igreja, a atenção da igreja, dizendo: vocês sabem como eu me portei desde o princípio. Desde o momento em que cheguei a Éfeso, vocês acompanham a minha vida, acompanham o meu ministério. Vocês, melhores do que qualquer pessoa, sabem como eu tenho me portado no vosso meio. Paulo era alguém que não tinha medo de ter falhas na sua vida, que pudessem de alguma maneira levar o evangelho a ser ridicularizado. E Paulo tinha certeza de que as suas atitudes e as suas ações diante da igreja eram atitudes íntegras, era atitude de alguém que de fato estava comprometido com a obra. Que coisa maravilhosa é quando ele tem a coragem de dizer para aquela igreja, de chamar a atenção para aquela igreja na certeza de que ele tinha feito o possível, que ele tinha agido da maneira correta, que de fato ele estava levando a sério o evangelho, que ele não estava brincando de ser missionário, que ele não estava brincando de ter recebido o chamado de Deus, mas ele estava de fato levando a sério a realidade de ter sido chamado por Deus para a obra do ministério, e de uma tal maneira que ele diz: vocês sabem a maneira com quem eu tenho me conduzido, vocês sabem o testemunho que eu tenho dado, vocês sabem a minha vida, que eu tenho procurado, em outras palavras, ter uma vida irrepreensível. Vocês sabem que eu tenho buscado ter uma vida ilibada, uma vida em que não há acusação, uma vida que não há mancha. Vocês sabem que através das minhas palavras, das minhas ações, da minha postura dentro da igreja e na sociedade onde a igreja está inserida, eu procurei com zelo ser um testemunho vivo da transformação do evangelho. É impossível não ler esse texto e não imaginar como tem sido a nossa vida, como nós temos sido conhecidos no lugar onde moramos, como nós temos conhecido no seio da nossa família, como as pessoas que estão no nosso círculo de amizade, as pessoas que nós nos relacionamos no trabalho, como nós somos conhecidos por essas pessoas. Quais tem sido o testemunho que eu tenho dado para essas pessoas? Como essas pessoas, elas ao observarem a minha vida, a minha postura no dia a dia, como elas iriam me classificar? Como eu seria classificado por essas pessoas? É verdade que a Escritura vai nos dizer que haverá muitas falsas acusações contra os servos do Senhor. É verdade que os servos de Deus serão ridicularizados, haverá falsas testemunhas. E Paulo também faz menção acerca dessa realidade, inclusive ele mesmo foi alvo, e ele diz algo interessante quando ele vai nos escrever, dizendo que aquilo que falam mal de vós, que seja mentira. Que aquilo que falam mal de vocês, que vos acusam, que seja mentira, que vocês em juízo diante de Deus possam desmascará-los, que eles possam ser envergonhados. Mas quantas vezes essa realidade de fato não é a realidade do cristão? Quantas vezes através das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas posturas dentro da nossa família, fora dela, no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, deixamos a desejar em muito o nosso papel como cristão. Agimos de uma maneira que não deveríamos agir, falamos aquilo que não deveríamos falar, sorrimos daquilo que não deveríamos sorrir, achamos graça daquilo que não deveríamos achar e começamos a nos portar não diferente daquilo que o mundo prega e daquilo que o mundo é. E é triste quando o cristão ele perde essa diferença, porque quando nós perdemos a diferença, nós perdemos o significado de ser igreja. Se nós estamos aqui nessa noite, se nós estamos celebrando a ceia, se nós somos igreja do Senhor Jesus, é porque nós temos o dever de sermos diferentes. Não há possibilidade de ser igreja do Senhor e ser igual ao mundo, tendo os seus mesmos valores, os seus mesmos conceitos, a sua mesma filosofia. Andar na caminhada cristã significa nadar contra a correnteza, significa de fato ser luz nesse mundo, ser sal nessa terra. Se essa não for uma realidade da nossa vida, nós perdemos o sentido de ser cristão. Ao lermos as páginas do Antigo Testamento, nos deparamos com o livro de Oséias, no capítulo 3, capítulo 6, ele vai falar que aquele povo que se chamava pelo nome do Senhor havia perdido, estava sendo destruído, estava sendo pisado, estava sendo enganado, estava sendo ludibriado porque lhe faltava conhecimento de Deus.
Embora fosse o povo de Deus, tendo sido alvo de grandes milagres realizados pela mão do Senhor, com a sua mão poderosa, aquela nação hoje estava sofrendo, porque não conhecia Deus na sua essência, não conhecia Deus em profundidade, mas conhecia Deus apenas de maneira superficial. E o conhecimento superficial que eles tinham das Escrituras, o conhecimento superficial que eles tinham de Deus, os estava fazendo destruir, perder a sua função como igreja, como povo de Deus, no caso a Israel do passado. Hoje não mudou. A igreja que não tem um testemunho vivo, a pessoa que não é uma testemunha viva de Cristo, ela perde o seu sentido, a sua razão de existir como igreja. Não é à toa que o texto de em Atos capítulo 1, versículo de número 8, a Escritura vai nos dizer: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. Nós não fomos chamados para ser nenhuma outra coisa nessa terra que não fosse para ser uma testemunha de Cristo Jesus, viva, podendo professar, afirmar, defender a causa do Evangelho e de ser uma testemunha dizendo: isso aconteceu comigo. Eu sou uma testemunha viva da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque Ele me alcançou. E aí teria tantos fatos a nós declararmos daquilo que Deus já fez na nossa vida, daquilo que Deus está fazendo e que Deus ainda fará nas nossas vidas. Somos chamados para sermos uma testemunha de Cristo. E como testemunha de Cristo, também precisaríamos ter a mesma convicção de Paulo ao afirmar: vocês sabem como eu tenho me portado. Que coisa maravilhosa é para uma esposa poder dizer para os seus filhos e para o seu marido: você sabe como eu tenho me portado como uma mulher de Deus. Que coisa maravilhosa é para os seus filhos e para a sua esposa poder ouvir o pai, sacerdote da casa, patriarca da família, poder dizer: vocês sabem que como pai, como chefe da casa, eu tenho sido um servo do Senhor. Você sabe disso. Vocês são minhas testemunhas. Que coisa maravilhosa é saber que a igreja consegue vislumbrar no outro, apesar das diferenças e indiferenças que temos, poder enxergar no outro as características de alguém que tem procurado fazer o melhor, e fazer o melhor não para massagear o seu próprio ego, mas fazer o melhor para que Deus seja glorificado. Não para criar um nome para si, mas que o nome que é sobre todo outro nome continue sendo exaltado e glorificado, pois essa deve ser a nossa função. Ao lermos esse texto, nessa reunião ministerial, nessa chamada de Paulo aos presbíteros, na liderança, aos pastores da igreja de Éfeso, ele convida os irmãos a refletir que diante daqueles irmãos, a postura de Paulo foi uma postura irrepreensível, foi uma postura correta a todo o tempo, que desde o começo ele começou e ele continuou ao longo do período, sem permitir que houvesse oscilações na sua caminhada ministerial. Mas ele disse: vocês sabem como eu me portei. Paulo fala das suas fraquezas com muita clareza. Já tivemos oportunidade de refletir sobre isso. Se nós lemos o capítulo Romanos, no capítulo 7, Paulo vai falar das suas fraquezas. Se lemos Coríntios, Paulo vai falar das suas fraquezas. Mas as fraquezas de Paulo, em que ele expõe claramente para os irmãos as dificuldades que ele tinha, os impasses que ele tinha, não foram motivos pelos quais ele pudesse ser visto como alguém reprovado. Mas todo o tempo ele estava lutando consigo mesmo para não ser reprovado. É o que ele vai nos dizer também em um dos seus escritos. Embora eu compreenda as minhas fraquezas e as minhas limitações, ele vai dizer: eu todo o tempo tenho buscado não ser reprovado, para que eu, que pregue a outros e conduza outros para a salvação através de Cristo Jesus, eu mesmo não seja reprovado. Então havia o desejo do coração de Paulo de não ser reprovado. Havia o desejo de coração de Paulo de não agir de uma maneira que trouxesse escândalo para o nome do Evangelho, para o nome do Senhor, e de alguma maneira pudesse fazer com que ele mesmo não tivesse um testemunho. Ele sabia o impacto que teria se ele tivesse uma atitude equivocada, uma atitude errada, né? Que o Evangelho de certa forma seria escandalizado, seria enfraquecido. Então Paulo vai chamar a atenção dos irmãos e diz: vocês são minhas testemunhas, que eu tenho agido de uma maneira correta no vosso meio, que eu tenho procurado ter zelo, que eu tenho procurado ter dedicação, que eu tenho procurado servir
E aí ele vai falar acerca de como foi essa chamada e do que ele sentia no seu caminhar ministerial, no seu caminhar com Cristo. Ele vai falar acerca da sua vocação ministerial, mas nós podemos puxar para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada com Cristo, de uma maneira bastante clara. Paulo vai falar que aqueles irmãos eram testemunhas oculares que de fato algo novo havia acontecido na sua vida. E é maravilhoso porque o Evangelho nos proporciona viver essa realidade. Se não há novidade na nossa vida, é porque talvez o Evangelho ainda não chegou. Mas o Evangelho traz consigo novidade. O Evangelho traz consigo mudança. E são essas mudanças que as pessoas conseguiam evidenciar na vida de Paulo. E ele vai dizer, vocês são testemunhas de quando eu cheguei aqui, como eu tenho me portado desde o começo. Esse testemunho ocular, as pessoas que acompanhavam Paulo, que via Paulo e que lá estavam dizendo, balançando a cabeça, dizendo, é verdade. Nós sabemos que isso é verdade, nós compreendemos como o Senhor agiu desde o momento como Paulo agiu desde o momento que chegou aqui em Éfeso, conhecemos a sua postura, conhecemos a maneira, a sinceridade do seu coração. E aí Paulo vai falar que nessa caminhada de servir a Deus, nessa busca constante de ser uma luz no mundo, de ser sal da terra, essa caminhada com Cristo, essa caminhada de ser cristão, essa atitude de ser cristão, trouxe para ele consigo lágrimas, e ele vai dizer que ele serve ao Senhor com toda a humildade, e como a humildade às vezes tem faltado em muitos corações de pessoas que se dizem cristãs, como a humildade tem faltado no coração de muitos que se dizem pregadores do Evangelho, como a humildade tem faltado no coração de muitos que se dizem pastores do Senhor, que estão apacentando o rebanho, mas que a humildade não se encontra mais nos seus corações. As pessoas às vezes elas se embriagam com o conhecimento desse mundo e começam a imaginar que são aquilo que não são, que têm aquilo que não têm. Mas Paulo vai dizer que continua servindo ao Senhor com toda humildade. E com toda humildade se fala aquele que tinha, ao menos aquilo que nós compreendemos, a maior carga de conhecimento secular entre os discípulos era Paulo quem detinha. Paulo falava vários idiomas, Paulo tinha um conhecimento, Paulo era articulado, muito articulado em vários lugares. Paulo não havia nascido na Galileia e passado toda a sua vida na Galileia. Paulo era um homem influente, era um homem conhecedor, era um homem que conhecia muito de vários idiomas, de vários pensamentos, do grego, do latim, de todo o conhecimento que ele havia ao longo da sua vida acumulado e que havia de alguma forma contribuído para a formação do seu caráter. E agora ele vai dizer, apesar de todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua vida, e ele vai dizer que esse conhecimento ele coloca de lado, ele considera como refúgio, ele considera como algo sem valor, porque ele disse, o conhecimento que eu adquiri de Cristo é superior a tudo aquilo que eu já conhecia até então. Que coisa maravilhosa. Apesar dele ter adquirido ao longo da sua vida tanto conhecimento, mas ele diz, o que eu conheci de Jesus sobressai a tudo isso. Sobressai a tudo aquilo que eu vi nos livros, sobressai a tudo aquilo que eu aprendi nas salas de aula, aos pés de Gamaliel, sobressai a tudo aquilo que foi escrito pelos gregos, pelos filósofos, pelos pensadores, pelos poetas gregos, que ele lia e que ele faz menção, inclusive, em alguns dos seus livros, algumas citações dos gregos. Apesar de todo o conhecimento, ele diz, eu coloco tudo de lado. O que eu conheci através de Cristo é maior, é melhor. É esse conhecimento de Jesus, esse conhecimento do Evangelho que precisa invadir o nosso coração, tomar conta das nossas almas. É esse sentimento de valorizar aquilo que nós conhecemos como Evangelho, acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outro conhecimento. O que eu conheço é maior, é melhor, é algo sublime, é o Evangelho do Senhor Jesus. Não existe nada nessa vida que seja mais precioso do que o Evangelho, porque o Evangelho, ele fará diferença na nossa vida nos mais diversos momentos da nossa existência terrena. Seja nos momentos de alegria, nos momentos de vitória, ou nos momentos de dor, ou nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, o Evangelho do Senhor Jesus nos dará direção quando nós encontramos sem direção. O Evangelho do Senhor Jesus nos trará consolo quando nós não temos consolo. O Evangelho do Senhor Jesus sempre terá uma resposta para as perguntas da vida que às vezes são sem saída, mas o Evangelho nos trará sempre uma resposta. Talvez não seja a resposta que nós gostaríamos de ouvir,
talvez não seja a resposta que nós almejamos, mas a palavra de Deus sempre terá uma resposta oportuna àqueles que o buscarem com sinceridade. Mas a Escritura nos diz que a postura nossa diante de Deus é sempre a de um servo, com humildade. Humildade para reconhecer que nós dependemos de Deus. Nós não somos nada sem o Senhor. O que seria de nós se não fosse a graça de Deus? O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Paulo diz: eu sirvo ao Senhor com humildade. E é um contraste Paulo falar que serve com humildade, porque ele vai afirmar ao escrever a Timóteo, seu filho na fé, de que haveria um tempo em que os homens seriam amantes de si mesmo, que o homem iria acumular para si doutores que iam buscar, comichões nos ouvidos, texto que foi utilizado, se não me falha a memória, pelo André na última quinta-feira. Então, as pessoas iam procurar pessoas que falassem mensagens que pudessem lhe agradar, mas Paulo diz: eu sirvo com humildade. E servir com humildade é reconhecer que eu dependo de Deus para viver, que eu dependo de Deus para existir, que eu dependo de Deus para pregar, que eu dependo de Deus para cantar, que eu dependo de Deus para viver, que eu dependo de Deus para sorrir, que eu dependo de Deus para ser feliz, que sem Deus eu não consigo chegar a lugar algum. Eu preciso servir com humildade para reconhecer que às vezes Deus vai dizer não aquilo que eu gostaria que Ele dissesse sim, e às vezes Deus vai dizer sim aquilo que eu gostaria que Ele dissesse não. Eu preciso ter humildade para não questionar a vontade soberana de Deus, para dizer: Deus é bom em tudo que faz, Deus está no controle de todas as coisas. E quem sou eu? Mero mortal, finito, cabecinha de barro, para tentar questionar a um Deus que é eterno, imutável e soberano. Eu preciso servir com humildade para reconhecer que estar aqui é uma responsabilidade, é um privilégio, e que aqui ou em qualquer lugar em que eu tenha evidência, é um privilégio que Ele seja glorificado, é um privilégio que eu estou tendo de fazer com que Ele apareça, com que Ele seja engrandecido. Jamais o homem, jamais o ego, jamais o eu, mas que Ele prevaleça em todas as nossas atitudes. Paulo vai dizer que mesmo servindo com humildade, ele vai afirmar que as lágrimas fazem parte do ministério dele, que as lágrimas fazem parte da sua vida. E assim é na vida cristã. A vida cristã também é recheada por lágrimas. A vida cristã também é recheada de provações. A vida cristã é recheada por ciladas dos adversários que lançam emboscadas para de alguma maneira neutralizar a vida de Paulo. É interessante imaginar que alguém sincero, que está se dedicando, fazendo o seu melhor, como pode alguém se levantar de contra? Como pode alguém ser oposição? Alguém que está sendo tão sincero, alguém bom, íntegro, correto, que está procurando se esforçar para fazer o seu melhor, para que Deus seja glorificado. Mas ainda assim, a Escritura vai nos dizer que os judeus se levantaram contra ele, que os judeus lhe causaram emboscadas, e que os judeus que armavam ciladas contra Paulo faziam com que ele pudesse, em alguns momentos da sua vida, derramasse lágrimas e passasse por provações por causa de pessoas que, embora estivessem ao seu redor, não estavam do seu lado. Eram judeus, pregadores de uma outra doutrina, que estavam ali para fazer com que a vida de Paulo fosse mais difícil. Não era novidade para Paulo, como também não foi novidade para Ananias. Aquele homem que orou por sobre a vida de Paulo sabia que seria assim. É exatamente assim que o Senhor diz a Paulo, a Ananias: vai lá, ora sobre ele, porque esse homem há de sofrer muito, há de padecer muito por amor ao Evangelho. Não foi diferente. O Evangelho, a caminhada cristã, não é uma garantia de passarmos apenas por ventos, água fresca, pastos verdejantes, sem termos nenhum tipo de dificuldade.
A caminhada cristã é recheada de momentos de dificuldade e às vezes de oposição, que vem dentro, fora do lar e às vezes dentro e fora da igreja, mas elas farão parte da nossa vida. Paulo chega a afirmar que ele chorava, que aquilo que ele passava fazia com que as lágrimas rolassem dos seus olhos, e que as lágrimas que Paulo chorava eram por causa das ciladas armadas pelos judeus. Quantas vezes, através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, nós temos o mesmo impacto de causar na vida dos outros. Nós precisamos todos os dias orar e dizer: Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento, para que as minhas ações e as minhas palavras não provoquem lágrimas no outro, não provoquem provações na vida do outro. Deus, eu não conheço o que tu conheces. Eu só conheço as pessoas de maneira superficial, aquilo que estão diante dos meus olhos. E eu sei, pastor já várias vezes disse, ninguém é um livro de uma página só. Quem somos nós para sermos juízes de qualquer irmão ou irmã? Precisamos lembrar daquilo que Tiago nos diz no capítulo 4, versículo 11, onde ele diz: só há um juiz que pode condenar. Quem você é para julgar o teu irmão? Para condenar o teu irmão? Então, na nossa caminhada, nós somos convidados a ajudar o nosso irmão, a estender a mão para os nossos irmãos, e não sermos aqueles que vão apedrejar, matar e pôr completamente fim às expectativas de renovo de uma segunda chance. Lembra lá da mulher adúltera, quando o Senhor vai dizer: quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Eu não tenho dúvida, irmãos. Os fariseus, que nós tanto fazemos menção para dizer que eram hipócritas, nenhum deles teve coragem de apedrejar aquela mulher. Mas às vezes fica imaginando, diante de alguns discursos, diante de algumas pregações e da postura de algumas pessoas que se dizem cristãs no mundo religioso de hoje, aquela mulher correria um sério perigo de ser apedrejada por pessoas que acham que não tem pecado, que não tem falha e que estão em uma posição espiritual que não estão. É triste, mas talvez aquela mulher, se estivesse presente em alguns arraiais evangélicos, protestantes, reformados, ela correria um sério risco de ser apedrejada por aqueles que se acham semideuses, santos por excelência. Mas aqueles fariseus que são vistos como hipócritas não atiraram pedras. Apesar deles condenarem, tentarem tramar, naquele momento eles tiveram um surto de sinceridade, de hombridade, e se afastaram todos. Sabiam que não estavam em uma posição melhor do que a dela. Talvez até mesmo alguns deles estivessem praticando o mesmo delito que ela. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos a habilidade de não agir como judeus, não causar provações na vida de ninguém, não ser instrumento do diabo para causar provação na vida de ninguém, e que ninguém chore por causa das nossas palavras, que ninguém chore por causa das nossas ações negativas, mas nos façam aos outros chorar de alegria, de prazer. É bom, é maravilhoso. Mas podemos também dizer com isso, meus queridos, que nós precisamos sair daqui encorajados a orar. Orar primeiro para não agirmos como judeus e causarmos ciladas e fazer pessoas boas e sinceras chorarem, passarem por provações ou privações. Mas precisamos orar ainda mais por nós também, para que Deus nos dê a sabedoria para administrar a nossa vida e as nossas emoções quando nós formos o alvo. Quando for você aquele que está derramando lágrimas e passando por provações por causa de outras pessoas, seja no trabalho, seja na faculdade ou seja na igreja. Como é difícil lidar
com perseguição, com ciladas. Como é difícil. E nessa noite nós estamos sendo encorajados a seguir o exemplo do apóstolo Paulo e dizer da mesma maneira que Paulo soube lidar com essas situações, algumas vezes fugindo dentro do barril para não morrer. Senhor, me dê habilidade para lidar com as pessoas ao meu redor que talvez não me amem como eu as amo, que talvez não desejam o meu bem como eu desejo o bem dessas pessoas. Pessoas que não me conhecem em profundidade e por isso julgam mal. Mas, Senhor, dai-me sabedoria para alcançar o coração dessas pessoas. Dai-me sabedoria para não devolver na mesma moeda o mal com o mal, mas nos ensina a devolver o mal com o bem. Nos ensina a devolver o mal com o bem. Aquela questão dos limões e a limonada daquelas duas vizinhas. Nos ensinem a fazer limonada, né, com os limões que são nos dados. E o Senhor deseja dia após dia trabalhar na nossa vida dessa maneira. Nós podemos entender também, meus queridos, que aquele que se propõe a caminhar com Cristo, em primeiro lugar, é alguém que está disposto a dar testemunho. Em segundo lugar, é alguém que está disposto a servir a Deus com humildade de coração. Em terceiro lugar, é alguém que entende que as lágrimas e provações fazem parte da caminhada cristã. E aí nós tiramos duas observações de que nós não podemos agir como os judeus e precisamos ter estrutura para suportar quando nós somos o alvo, mas nós também podemos destacar que nós precisamos estar de fato comprometidos a anunciar a obra de Deus, renunciando inclusive o nosso tempo, para que o nome do Senhor possa alcançar outras pessoas. Versículo 20 ele vai dizer: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E aí é que está a expressão proveitosa. Eu jamais deixei de vos anunciar nada que fosse proveitoso. E aí, mais uma vez, fazemos dimensão do texto de Paulo a Timóteo, quando ele vai dizer que haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Então, haverá um tempo que as pessoas não vão querer ouvir aquilo que é proveitoso. Ele vai querer ouvir aquilo que de alguma maneira possa trazer, né, não possa trazer um confronto, mas possa massagear o seu ego. Mas Paulo vai dizer: o que eu preguei, o que eu ensinei, só foi o que foi proveitoso. Uma igreja madura, uma igreja séria, uma igreja equilibrada, uma igreja que está se preparando para fazer 7 anos de existência, é uma igreja que só é, de fato, para a glória de Deus, se ela entender e tiver sede de aprender aquilo que for proveitoso. Porque aquilo que não for proveitoso, descarta, não serve, é refúgio, não serve. Apenas aquilo que é proveitoso para lidar com o meu dia a dia, para lidar com o mundo, com as questões do mundo, para lidar com as questões internas e externas do meu ser. Eu falei aquilo que era proveitoso, eu não iludi ninguém, eu não massageei o ego, eu não usei frases de efeito, eu não estava interessado em arrancar aplausos, eu preguei, eu anunciei aquilo que era proveitoso. Se vocês vão ouvir ou não, isso aí é com vocês. Mas eu anunciei aquilo que era de proveito. Eu não estava preocupado com aplausos, eu não estava preocupado com ser ovacionado, aclamado. A minha preocupação era transmitir aquilo que era proveitoso. O que vocês vão fazer com aquilo que eu tenho ensinado? É uma questão entre vocês e Deus, disse Paulo, e ele vai deixar isso claro nos versículos posteriores. Então Paulo vai dizer que ele estava disposto a falar aquilo que era proveitoso, e que esse sentimento de ensinar aquilo que era proveitoso, ele fazia tanto em público como de casa em casa, para uma multidão e em pequenos grupos, nos lares, de maneira mais íntima, de maneira mais aconchegada, no seio da família. Ele disse: o que eu falei porque era proveitoso, ensinei a verdade, confrontei-los com a verdade, chamei-os inclusive ao arrependimento, anunciei a salvação que há em Cristo. E ele vai falar acerca dessa realidade, e ele vai dizer: eu testifiquei a todos, gregos, judeus, quem quer que seja, o arrependimento que há
para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer: agora eu sou constrangido pelo Espírito a ir para uma outra cidade, a ir para Jerusalém. Ele recebe uma missão da parte do Espírito, e ele chama os irmãos em Mileto, chama os irmãos de Éfeso e afirma: eu agora estou indo para Jerusalém. E agora, como uma atitude de um kamikaze, né? O cara que vai sem saber se vai voltar, ele vai dizer: Deus está me levando para Jerusalém, e eu não sei o que vai acontecer lá, mas previamente o Senhor já me faz sentir, já me ensinou, já me iluminou a minha mente para que eu compreendesse que lá me esperam cadeias e tribulações. Deus estava chamando aquele homem, não era para ser honrado em Jerusalém. Deus não estava chamando Paulo para que ele pudesse começar um grande ministério, né, ministério internacional em Jerusalém. O chamado de Deus para Paulo ir para Jerusalém era um chamado que era acompanhado de cadeias e tribulações. Mas nós somos diferentes de Paulo. Imaginamos que quando Deus nos chama para fazer algo na sua obra, não haverá cadeias, nem perseguições, nem oposição. Não é assim que às vezes as pessoas imaginam que o Evangelho é. Mas essa noite o Senhor nos convida a enxergar, tal como Paulo, de que as tribulações, as cadeias, as lágrimas ou as provações fazem parte da caminhada ministerial, fazem parte da caminhada cristã, que é essas coisas que fazem parte da caminhada, essas pedras no caminho não podem ofuscar no meu coração a certeza que foi Deus quem me chamou. Foi Deus quem nos chamou, meus queridos, apesar das provações. Foi Deus quem nos chamou, apesar das lágrimas. Foi Deus quem nos chamou, apesar das ciladas, cadeias e tribulações. Foi Deus quem nos chamou e é Deus quem nos fará triunfar. E Deus nos fará triunfar não por vencermos todas essas situações, porque Paulo, em uma dessas cadeias, acabou perdendo a sua vida. Mas Paulo sabia que o triunfar de Deus era a certeza que não podia abater no seu coração, de que embora ele fosse julgado e condenado pelos homens, ele tinha um justo juiz, que ao seu tempo se levantaria em seu favor. Ele não tarda, não falha e não dorme. Há um justo juiz que nos sonda e que nos conhece e que ao seu tempo se levantará. O que era triunfar para Paulo? Acabar a carreira, guardar a fé, chegar no final, sem ter com quem se envergonhar, dizendo: eu completei a carreira, guardei a fé, fiz o que devia ser feito, não deixei nada pela metade, não deixei nada a desejar, dentro da minha possibilidade, eu fiz o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele prossegue dizendo, meus queridos, que ele sabia dessa certeza, e aí ele vai afirmar no versículo de número 24: eu em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Eu em nada tenho a minha vida por preciosa. A minha vida agora está em segundo plano. E o que vem em primeiro plano? Em primeiro plano na vida de Paulo estava a vontade de Deus. Era a certeza de que a vida dele estava submissa à vontade de Deus, que ele vai dizer: eu não tenho a minha vida por preciosa. Por quê? Porque para mim importa fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Se Deus está me mandando ir para Jerusalém, e eu sei que lá em Jerusalém me esperam cadeias e tribulações, eu vou. Por quê? Porque eu não tenho a minha vida por preciosa. Porque os meus sonhos, os meus projetos, o meu ideal de vida é colocado de lado para que a vontade de Deus prevaleça na minha vida.
porque não existe o melhor lugar para nós estarmos do que no centro da vontade de Deus. E por essa razão ele vai dizer: eu vou, e quero que vocês saibam que essa é a última vez que vocês estão me vendo, vocês não vão me ver mais. Aquele tom de despedida, de que eles não veriam, inclusive vão chorar, inclusive, porque vão saber que Paulo estava dizendo: olha, eu estou indo de vez, não vou voltar. Numa dessas prisões, eu certamente serei preso. Paulo então vai falar acerca do sangue de Jesus que por eles foi comprado, e de que ele foi limpo, porque ele fez o melhor para aquela igreja. Eu hoje entendo que fiz o melhor, diz Paulo, e vai dizer: eu hoje estou limpo do sangue de vocês. E por que ele estava limpo? Porque ele diz: eu sei que eu estou limpo do sangue de vocês. Porque ele tinha plena convicção. No versículo de número 27, eu jamais deixei de anunciar quais são os propósitos, os desígnios de Deus sobre vocês. Era alguém que deitava à noite com a consciência tranquila, dizendo: eu não iludi ninguém. Eu não tive a intenção de ter igreja lotada com uma mensagem fofa, vazia e que arrastava multidões. Eu preguei aquilo que era para ser pregado. E por essa razão, eu estou limpo do sangue de vocês. Essa é a última vez que vocês estão me vendo. E eu estou limpo do sangue de vocês. Ele chama aqueles irmãos à consciência de que foi o Senhor quem estava chamando para o ministério. Versículo de número 28. É Deus quem lhe constitui. Não é um seminário. Não é uma igreja. É Deus quem chama o indivíduo para fazer parte do ministério. Seja pastoral ou em qualquer outra área. É chamado de Deus. É algo pessoal entre Deus e o indivíduo. E a maior evidência de um chamado é o desejo ardente de se preparar. É uma evidência. Alguém afirmar que tem desejo e não se prepara, tem alguma coisa de... Quando eu desejo fazer algo para o reino de Deus e sinto que Deus está me chamando para ocupar aquela função, esse desejo é acompanhado pelo peso da responsabilidade de aprender mais, de buscar mais, de ser mais zeloso e de aplicar mais o conhecimento adquirido. Não é apenas conhecer mais, mas aplicar o conhecimento adquirido. Do contrário, precisa ser questionado. A maior evidência do chamado é o desejo ardente de se preparar e de colocar em prática aquilo que tem aprendido. A maior evidência. E ele vai dizer: é o Senhor quem chama para que venhamos cuidar do rebanho que ele mesmo comprou com o seu sangue. E aí ele fecha no versículo de número 29, o versículo prossegue, mas nós fechamos no versículo 29, e ele dá uma advertência àquela igreja. Depois da minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vocês, que não vão ter pena do rebanho. Nós precisamos dia após dia estarmos atentos às mensagens que muitas vezes são valorizadas, são reconhecidas, são aplaudidas no nosso meio, no meio cristão. Paulo alerta a igreja: depois da minha partida vai chegar lobos, que não vão ter pena da igreja, que não vão ter pena do rebanho. Que o Senhor nos ajude a estar atento a tudo que provém desses lobos, desses falsos profetas, desses ensinadores de heresias, dessas pessoas que, professando santidade, introduzirão lentamente heresias de perdição na igreja, como disse Paulo. Por essa razão há tanta confusão nos nossos dias. Por essa razão há tantas doutrinas sendo divulgadas e aceitas como verdadeira.
Dia após dia o Senhor nos convida a estarmos alertas e vigilantes. Como é que eu posso identificar os lobos dos nossos dias? Através de uma leitura séria da palavra de Deus, observando para ver se de fato aquilo que está sendo dito está de acordo com as Escrituras ou não. E essa é uma responsabilidade que não é do pastor. Essa é uma responsabilidade de todo cristão. Que não é só do pastor. Todo cristão precisa ter o senso de responsabilidade de pegar a sua Bíblia e não apenas utilizá-la como eu utilizo a gravata nessa noite. Hoje é dia de culto, vou de gravata. Mas utilize a sua Bíblia como alimento de Deus para a sua alma. Alimente da sua palavra. Alimente a sua alma com conhecimento bíblico genuíno, porque ele de fato é que vai fazer com que nesses dias tão difíceis possamos permanecer de pé esperando o Senhor Jesus. Amém.